Bom dia, galerinha do primeiro ano. Olha o que padrão continuidade ao romantismo. Nós falamos nas aulas anteriores sobre o romantismo europeu. Agora nós vamos falar sobre o romantismo brasileiro, tá certo? Como foi? A gente, apesar de a gente ter as mesmas características um pouco europeias, mas a gente assemelhou isso aí às características do Brasil, tá? Nós temos aqui, ó, o romantismo no Brasil teve como marco fundador a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães em 1836, certo? E durou exatamente 45 anos. Em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas por Machado de Assis, vivemos marcado realismo, como afirma Bossi no capítulo 5 da edição de 2006, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira. Com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, o que acontece? O romantismo brasileiro ficou dividido em duas escolas. A prosa que se constitui do romance, do conto e da crônica, e a poesia, havendo a entrada posteriormente do gênero dramático, certo? Com o teatro de Martim Pena. As vertentes ficaram assim, no caso, indianista, histórica, urbana e sertanista. Isso aqui está relacionado à prosa, tá? Assim os romances foram postados pelos autores. Nós temos aqui exatamente o momento histórico agora do romantismo brasileiro. O Brasil, no momento histórico em que ocorre o romantismo, tem que ser visto a partir das últimas produções árcades, caracterizadas pela sátira política de Gonzaga e Silva Varenga, bem como as ideias de autonomia comuns naquela época. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, a cidade do Rio de Janeiro passa por um processo de urbanização, ou seja, fazendo com que a cidade fique receptiva para a família real, né? Tornando-se um campo propício à divulgação das novas influências europeias e que eles sejam bem-vindos à nossa terra. A então colônia brasileira caminhava ao rumo da independência. Em 1822, cresce no Brasil independente o sentimento de nacionalismo. Busca-se o passado histórico, um passado glorioso que não tivemos, como a Europa teve. O nosso passado ele começa no momento do descobrimento do Brasil. A partir da hora que o Brasil é descoberto, aqui começa a nossa história, tá? Então, no caso aqui, ó, o passado histórico, exalta-se a natureza da pátria. Na realidade, características já cultivadas na Europa e que se encaixavam perfeitamente à necessidade brasileira de ofuscar profundas crises sociais, financeiras e econômicas. De 1823 a 1831, o Brasil viveu um período conturbado como reflexo de autoritarismo de Dom Pedro I, a dissolução da Assembleia Constituinte, a Constituição outorgada, a Confederação do Equador, a luta pelo trono português como seu irmão Dom Miguel, a acusação de ter mandado assassinar Líbero Badaró e, finalmente, a abdicação. Segue-se o período regencial e a maioridade prematura de Dom Pedro II. É neste ambiente confuso e inseguro que surge o romantismo brasileiro carregado de lusofobia, ou seja, aquele pavor do povo português, né? Principalmente de nacionalismo. Então, ele vem exatamente isso. Então aqui nós temos os fundamentos teóricos, ou seja, são características ligadas ao nosso romantismo. O egocentrismo, você pensar apenas em si, tá certo? O nacionalismo, você além de pensar em si, você se vê dentro daquela situação, daquele contexto histórico, porque você também é brasileiro. E a liberdade de expressão é um dos pontos mais importantes da escola romântica. Nem regra nem modelos, afirma Victor Hugo, um dos mais destacados românticos franceses, pretendendo explorar as dimensões variadas de seu próprio eu. O artista se recusa a adaptar a expressão de suas emoções e a um conjunto de regras pré-estabelecido. Da mesma forma, afasta-se de modelos artísticos sagrados, optando por uma busca incessante da originalidade, certo? Temos também, aqui ainda além desses fundamentos, ele fala exatamente da questão, aqui ó, o romântico ao desenvolver um mundo particular, pode transformá-lo em seu espaço de fuga, que é o que nós chamamos de escapismo. As saídas para o artista são aquelas apontadas anteriormente: o sonho, a morte, a natureza exótica.
Ainda dentro do escapismo, destaca-se o espaço particular da fuga, o passado. Ele pode aparecer de forma pessoal, associado à felicidade inocente de infância, ou de maneira mais social, nas frequentes alusões à Idade Média. Certo? Aqui nós temos, olha, tipo de móveis, né? Aqui fala um pouco da questão da independência, aqui a indumentária que os românticos brasileiros vestiam naquela época, tá? Então aqui, voltando àquela parte ali histórica, temos como característica o subjetivismo, o sentimentalismo, o nacionalismo ufanista, né? Maior liberdade formal, vocabulário mais brasileiro, sem aquela linguagem estrutural dos portugueses, religiosidade e o mal do século. Aqui temos mais, ó, a evasão, o indianismo, a idealização da realidade, o escapismo, o culto à natureza e a idealização da mulher, a figura feminina, certo? Então, aqui nós encerramos a primeira parte romântica. Na próxima aula nós vamos ver as gerações românticas, que foram divididas em 3, tá certo? Lá nós vamos deixar esse conteúdo um pouco mais amplo, tá bom? Fiquem com Deus. Bons exercícios para vocês, tá? Resolvam com paciência, pesquisem e aprofundem, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.